Então agora bastou haver uma reação do setor do emprego, dos jornalões, para os liberais, vir defender o desemprego. E é absolutamente irritante que o liberal sempre defende o desemprego dos outros. O economista liberal, ele sempre defende o desemprego dos outros. E faz isso defendendo o seu emprego. Porque é isso que o seu patrão quer ouvir e quer que seja escutado pelos outros como se fosse ciência. Tem sim como a gente manter o desemprego baixo e uma economia crescendo e a inflação controlada. Tem que investir em infraestrutura. Tem que resolver os gargalos estruturais. Tem que criar mercados. Tem que haver investimento público de qualidade. Exemplos não faltam no mundo. O nosso problema é político para poder fazer isso. Que é um vídeo que viralizou também, tá? Que mostra bem como é que é o pensamento da nossa classe dominante. Vamos soltar aqui, depois eu comento. E aí o terceiro ponto que para mim foi muito destacado, ou chamou muito a atenção, é como o Banco Central vê o mercado de trabalho. Ele destacou um parágrafo grande, o 11, sobre isso. Diz que o mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar por quê. Pode ser de excesso de aquecimento, exatamente. Entre aspas. A gente está com emprego talvez demasiadamente forte. E eu explico... Tem emprego demais, hein, pessoal? O que vocês estão achando, hein? Tem emprego demais, cara. Tem emprego demais. É um problema. Um problema. Por quê? Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,6%. Se a gente compara com abril de 2021, que é o pico recente, o desemprego estava quase em 15%. Então, houve uma queda basicamente pela metade do desemprego. Esta é uma ótima notícia quando a gente está olhando do ponto de vista do trabalhador. Ele precisa de um... Então, mas qual o ponto de vista que interessa, hein, gente? Uma vaga, precisa de uma ocupação e de renda. Só que isso pode gerar um impacto negativo na economia, especialmente quando a gente olha aqui, ó, em janeiro de 2014, foi quando o Brasil teve, na série histórica, o menor desemprego por este recorte da PNAD. Era 6,5%, a gente está em 7,6%. Está bem pertinho do menor desemprego recente da história. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir. Começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Meu Deus, que tragédia, gente! Que tragédia! Que tragédia! Imagina! O desemprego cai, o salário sobe. Porra, aí fudeu, hein? Que merda já pensou? Você começar a ganhar mais aí? Foda, né? Ruim, né? Aí não dá. Como assim ganhar mais? Não. Mas isso pode gerar inflação. Isso já está começando a aparecer, segundo o Banco Central. Na próxima tela a gente tem alguns números sobre a renda, Yuri. E aí olha que interessante. Em janeiro, a renda média das pessoas que tinham uma ocupação estava em R$ 3.078. Em janeiro de 2022, exatamente 2 anos antes... Peraí. Então quer dizer que inflacionou o salário. Inflação do salário, galera. Olha aí, ó, viu? Isso aí, galera, já pra gente falar, tá? Vamos entender o seguinte. Nem toda inflação é ruim. Uma coisa que eu tenho batido aqui é, para a saúde da economia capitalista é bom uma inflação baixa e estável. Sinal de vitalidade da economia. Outra coisa, inflação de serviços pode significar recomposição da renda do trabalhador. Tá? Então, também é alguma inflação que é boa para a economia. É sinal de que o trabalhador está ganhando mais. Tá? E o argumento liberal, tá, é a curva de Phillips. Então, teria um trade-off entre inflação e desemprego. Você teria que gerar um ou outro. Você teria que fazer uma escolha. Se você quer mais inflação ou mais desemprego. Tá? O problema dessa curva de Phillips é que ela já foi demonstrada como algo que nem sempre é verificável. Nem sempre é verificável. Tá? Porque esse trade-off ele não acontece necessariamente. Tá? Então, isso não é uma regra que é sempre assim. Não necessariamente é sempre assim. Isso pode acontecer como não pode. Segundo, o que está acontecendo no Brasil é uma recomposição do setor de serviços, que é o setor da economia que tem mais dificuldade de reajustar seus preços. Depois de uma crise ferrada que nós passamos, tá? O setor de serviços ele não conseguia reajustar. Então você teve inflação em todos os setores da economia,
Mas o serviço não conseguia reajustar, né? É só você ver aí o seu barbeiro, quantas vezes subiu o preço, né, do corte da barba e do cabelo nos últimos anos. Eles vão conseguir reajustar agora que a economia está andando um pouco. Durante todo aquele período de crise, eles não conseguiram reajustar. Outra coisa é o desemprego caindo. Também há uma pressão positiva sobre os salários. E vamos lembrar uma coisa que o Marx nos ensinou sobre o salário. O salário do trabalhador, ele compete com o lucro do burguês. Então, maior salário significa menor lucro. Maior lucro significa menor salário. Porque do total do valor produzido pelo capital variável no processo produtivo, ou seja, pela força de trabalho, é que vai haver uma divisão entre aquilo que vai ser lucro do burguês e aquilo que vai ser o trabalho pago. Ou seja, o salário do trabalhador. Então, a disputa salarial do trabalhador, ela é justamente para quê? Para reduzir o lucro do patrão. E uma coisa que eu falo sempre que eu vou falar de economia aqui é: a crise no Brasil, ela foi produzida durante o governo Dilma pela nossa burguesia para aumentar o desemprego e enfraquecer politicamente a classe trabalhadora. E eles conseguiram. Então agora bastou haver uma reação do setor do emprego, dos jornalões, para os liberais, vir defender o desemprego. E é absolutamente irritante que o liberal sempre defende o desemprego dos outros. O economista liberal, ele sempre defende o desemprego dos outros. E faz isso defendendo o seu emprego. Porque é isso que o seu patrão quer ouvir. E quer que seja escutado pelos outros como se fosse ciência. Isso não é ciência não, tá, gente? Isso é política. Política. Tá? Vamos lembrar que jamais a gente pode separar política e economia. Tá? Isso aí foi uma malandragem dos liberais para tentar fazer de conta que aquilo que eles fazem não é política, mas é política. E tem sim como a gente manter o desemprego baixo e uma economia crescendo e a inflação controlada. Tem que investir em infraestrutura, tem que resolver os gargalos estruturais, tem que criar mercados, tem que haver investimento público de qualidade. Exemplos não faltam no mundo. O nosso problema é político para poder fazer isso. E sem a ousadia do governo não vai haver. Porque as pressões vêm de todos os lados. Não importa o quanto o Lula se rebaixe, a mídia de massa e a burguesia vão exigir que ele se rebaixe mais. E enquanto o desemprego não tiver em pelo menos 9%, o que eles querem mesmo é 11%. 11 para cima, mas se pelo menos 9, enquanto não tiver, eles vão continuar essa campanha contra o Lula. Mesmo o Lula abraçando o Macron, mesmo o Lula homenageando o torturador da ditadura, mesmo o Lula impondo regra fiscal que vai ferrar com o país, não interessa. Eles vão continuar espremendo, porque por mais que o Lula se rebaixe, jamais será o suficiente para a nossa burguesia.